gravar, mas estou aqui novamente, dessa vez para falar sobre alguns dos filmes que eu vi nos últimos meses. Dessa vez a seleção foi um pouco complicada, porque eu vi muita coisa interessante nesses últimos meses. Inclusive agora, nesses últimos dias, eu vi muitos filmes que eu ainda não tinha visto e que vão para minha lista de melhores do ano, que é o caso de Uma Família em Tóquio, e do Rio Corrente, que é um filme nacional do Paulo Sacramento, Lobo Atrás da Porta, que eu ainda não tinha visto também, que também é brasileiro, e o do Philippe Garrel, que ele lançou em 2013, só chegou em circuito aqui no Brasil, só estreou em circuito aqui no Brasil, nesse ano de 2014, que é o Ciúme. Então foi muito difícil fazer essa seleção dessa vez do que comentar. Então eu escolhi um filme de outubro, outro de novembro e outro que eu vi no mês de dezembro. Todos eles que têm ou tinham, né, grandes chances de serem indicados ao Oscar, que tinham ou têm grandes chances nessa temporada de premiações, e de 3 diretores que são dos mais interessantes e mais celebrados atualmente, que é o Richard Linklater, o Christopher Nolan e o David Fincher. O diretor Richard Linklater é mais conhecido pelo trabalho dele na famosa trilogia composta pelos filmes Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite, todos eles protagonizados pela Julie Delp e pelo Ethan Hawke. Mas ele tem outros trabalhos bem legais também, que é o caso de Escola de Rock, que é bem conhecido, e de outros menos vistos, como O Homem Duplo. E se tem um traço assim que do cinema dele, alguma característica que marque o cinema do Linklater, é exatamente a narrativa intimista, esse foco nos personagens, no universo particular dos personagens. E ele manteve isso em Boyhood, que é o último filme dele, lançado esse ano. Porém, Boyhood é um projeto muito mais ambicioso, pois ele demorou 12 anos para ser finalizado. Então, no intervalo entre um filme e outro da trilogia, do Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite, ele gravava com o Ethan Hawke cenas de Boyhood. Por ser um projeto que demorou tanto tempo para ser gravado, para ser feito, é claro que ele ia esbarrar em alguns problemas ali durante esse percurso. Claro, o fato de conciliar as agendas dos atores que protagonizam o filme, mas também um problema que foi bem complicado para ele, que foi o fato da filha dele, a Lorelai Linklater, queria abandonar o barco durante as gravações. Ela desistiu de ser atriz, queria que a personagem dela fosse eliminada, e ele teve que dar um jeito de contornar isso, de convencê-la a permanecer no projeto, até porque era uma das personagens que rouba a cena ali. Mas fora isso, ele conseguiu muito bem realizar esse filme, conseguiu continuar ali com o projeto. E o resultado foi um filme maravilhoso, que merece todo o alarde que tem sido feito. Inclusive ele está em primeiro lugar em várias listas de melhores filmes do ano que saíram de sites conceituados, de revistas especializadas em cinema. E merece, é merecido realmente, porque é um grande filme. Ele continua com aquela narrativa intimista, continua se concentrando nos personagens, mas faz um trabalho maravilhoso sobre a vida, apenas a vida. O personagem principal, interpretado pelo Ellar Coltrane, é o Mason, e a gente se identifica em vários momentos com ele, exatamente por ele passar por situações, experiências que todos nós vivenciamos em determinadas fases da nossa vida. O que eu achei mais interessante é que ele não se preocupa com o início ou fim de ciclos, com o processo de adaptação de uma fase para outra. O Mason e a família dele se mudam bastante de residência, de cidade, de escola, mas ao invés de se preocupar em mostrar a adaptação deles de um local para o outro, ou de uma fase da vida para outra, ele se preocupa com o que fica pelo meio do caminho, as experiências que eles vivem ali na metade desses trajetos, e as pessoas com quem eles cruzam nessas inúmeras fases que o filme mostra. Mas o mais interessante do filme é acompanhar a evolução, esse processo de maturação e de envelhecimento dos personagens, que é real no caso, né? Destaque ali para Patricia Arquette, que envelhece aos nossos olhos, aos olhos do espectador, de forma natural, sem maquiagem,
E a montagem do filme torna tudo muito orgânico também. O Ethan Hawke também é outro ator que rouba a cena nesse filme. E o Ella Coltrane tá bem, tá competente, embora não tenha nenhum grande momento. A passagem de tempo é muito interessante nesse filme, a forma como é indicada essa passagem de tempo. No caso das referências, tem uma referência ali a Harry Potter, quando se tornou, era um fenômeno, né, o Harry Potter. E as músicas também, o uso da trilha sonora indica bastante essa passagem de tempo. Começa ali com Coldplay, a Lorelai Linklater tem um momento em que ela faz um pequeno showzinho cantando Britney Spears, que é adorável. E também o fato do uso das redes sociais, da evolução dos aparelhos tecnológicos, dos celulares, enfim. Então é tudo muito bem feito, a gente sente realmente ali essa passagem de tempo. Então, especialmente a montagem, ela é um item assim digno de nota. A fotografia também é maravilhosa, nem aquele clichê da longa estrada prejudica, funciona muito bem. E tudo por conta da condução mesmo do Richard Linklater, tem alguns cortes metalinguísticos ali no meio. Então é um filme maravilhoso que vale a pena ser visto. Ele tem grandes possibilidades de ser indicado a melhor filme no Oscar, e não só de ser indicado, mas também de sair como vencedor. Né? Ele vai encontrar rivais difíceis, que é o caso do Jogo de Imitação, e Selma e Birdman, mas até lá a gente vai ver, é possível. A indicação ao melhor filme é praticamente certa. A gente só precisa aguardar mais um pouco para saber se ele sai com o prêmio mais importante da premiação, que é o de melhor filme. Mas a Patrícia Arquette, que também tem grandes chances, né, que já foi altamente premiada nessa temporada, está indicada ao Globo de Ouro, está indicada ao Screen Actors Guild Awards, que é o SEG. Ela também tem grandes chances, na verdade é praticamente certo o prêmio de melhor atriz coadjuvante para ela. E realmente é merecido, porque ela faz um trabalho esplêndido ali como a mãe do protagonista. E o Ethan Hawke também pode ser indicado ali em melhor ator coadjuvante, então ele tem várias chances de indicações e várias chances de prêmios. Vamos aguardar para ver, mas realmente é merecido todo o alarde, o reconhecimento que o filme vem ganhando. Outro filme que tinha grandes chances de indicações nessa temporada de premiações é o Interstellar, do Christopher Nolan. Tinha grandes chances porque isso foi antes dele estrear nos cinemas. Depois que ele estreou, ele começou a receber críticas mistas, não teve a recepção tão positiva quanto se esperava, e não foi indicado nem ao Globo de Ouro nem ao SEG nas categorias principais. Foi esnobado nessa temporada de premiações, e eu confesso que gostei do fato dele ter sido esnobado. E agora, possivelmente, ele não tem a grande força para chegar ao Oscar. E eu posso dizer que esse filme foi a minha maior decepção, foi a maior decepção de 2014 para mim. Eu não vou dizer assim que eu sou uma grande fã do Christopher Nolan. Eu gosto do trabalho dele, admiro o trabalho dele, mas ele passa longe de ser um dos meus diretores favoritos. Eu gosto dos trabalhos mais antigos, como Amnésia, por exemplo. Eu gosto do primeiro Batman Begins, é o meu favorito da trilogia. Mas ele vai se tornando assim cada vez mais. A cada novo trabalho ele vai ficando cada vez mais pretensioso. E isso já era possível notar com A Origem, que é um filme que eu gosto, mas ele é pretensioso. E ficou constatado definitivamente com o último Batman, o filme que fecha a trilogia, que ele dirigiu, do Homem-Morcego. Mas o que a gente nota assim do Christopher Nolan, o que a gente sabe, é bem evidente, é que ele é um grande fã de Stanley Kubrick. E nós não podemos culpá-lo, pelo contrário, extremamente compreensível. Afinal, ele era um gênio e os filmes dele são sensacionais. E a gente nota, por exemplo, que tem uma pequena referência ali, quase passa despercebida, a 2001, Odisseia no Espaço, em A Origem. Só que parece que agora, de uns tempos pra cá, virou meta de vida, de carreira do Christopher Nolan ser o novo Stanley Kubrick. Tanto que em algumas entrevistas que saíram um pouco antes da estreia de Interstellar nos cinemas,
Ele disse que o Interstellar iria superar 2001 Odisseia no Espaço, que foi uma afronta, de uma declaração de uma pretensão assim sem tamanho. E então eu confesso que eu já estava com certa implicância de Interstellar antes de ver o filme, mas dei um voto de confiança, fui ver. E para mim foi a grande decepção de 2014. Ele parte de uma premissa que é até interessante, embora nada inovadora, mas que, se bem trabalhada, poderia render um sci-fi bem legal, que é no futuro distópico, quando os recursos do planeta Terra estão se esgotando, um grupo de astronautas viaja, vai numa missão para procurar novos planetas, de forma que encontre um em que seja possível que a raça humana possa viver, possa habitar esse planeta. Então, nada inovador exatamente, mas podia render um bom filme. Mas a execução, além de extremamente ambiciosa, ela é falha. Ela conta com um bom elenco, o filme conta com um elenco interessante. Tem o Matthew McConaughey, que, embora repita alguns maneirismos de atuações anteriores, ele está competente, faz um bom trabalho. Não chega a ser brilhante como em Clube de Compras Dallas, que foi o filme que deu o Oscar a ele, rendeu a ele o Oscar de melhor ator. A Anne Hathaway não tem nenhum grande momento, não brilha exatamente, tá a mesma coisa de sempre, mas também tá competente. Quem rouba a cena de fato é a Jessica Chastain, que tá maravilhosa como sempre e possivelmente é a melhor coisa do filme. O problema é que Interstellar ele acaba sendo nada mais do que um dramalhão disfarçado de cinema sci-fi complexo. E ele apela para emoção barata. E embora tenha um ótimo design de produção, ele peca ali na edição de som, porque peca pelo excesso. E eu espero realmente que o filme não seja indicado nas categorias de som, mixagem de som e edição de som no Oscar, porque foi um trabalho ali digno de Michael Bay, digno dos filmes do Michael Bay. Isso não é elogio, para quem conhece a minha repulsa pelo cinema do Bay. E outro problema é que o Nolan, como sempre, ele é muito didático, então ele explica demais, tenta ali fazer um ensaio sobre a emoção, sobre a racionalidade, sobre o altruísmo, usando a metáfora de uma viagem ao espaço, mas acaba sendo um dramalhão didático ainda por cima. Não chega aos pés de 2001 Odisseia no Espaço. Eu sei que eu já tinha certa birra com o filme antes de assisti-lo, por conta das declarações do Nolan, mas o fato é que é um filme que ele não convence. E foi uma das grandes decepções do ano, e eu confesso que tô curtindo essa esnobada que tá levando nessa temporada de premiações. E para terminar, nada melhor do que falar de um dos grandes filmes de 2014, que é O Garoto Exemplar, do David Fincher, baseado na obra de Gillian Flynn, que é um suspense psicológico envolvente e que atormenta o espectador até os seus minutos finais. Eu assisti ele com um pouco de atraso, só fui assistir agora em dezembro. E o David Fincher ele é um caso raro de diretor que ele consegue agradar tanto a crítica quanto o público de uma maneira assim surpreendente. Tudo começou lá nos anos 90, meados da década de 90, quando ele dirigiu O Clube da Luta, e posteriormente lançou o Seven, que são dois filmes que certamente são os mais expressivos, os mais importantes da carreira dele, que estão na maioria das listas de melhores filmes de todos os tempos, são os favoritos de vários cinéfilos ao redor do globo. E posteriormente ele também dirigiu outros filmes igualmente geniais, como é o caso de Zodíaco, de Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que também são baseados em obras literárias. E esse Garoto Exemplar, como eu falei, não só é um dos grandes filmes do ano, como possivelmente um dos melhores títulos da filmografia do David Fincher. Ele alcançou uma maturidade como cineasta, um refinamento estético, que é possível a gente perceber no estilo de filmagem, na montagem, cada vez mais elegante, mais discreta, mas mantendo aquela tensão. Ele foi evoluindo como cineasta, e é possível perceber isso com o Garoto Exemplar. Creio que seja ali o ápice da carreira do David Fincher, mais do que Zodíaco. E o filme ele narra a história então de um casal, que é um modelo americano perfeito de casal feliz, composto ali pelo Ben Affleck e pela Rosamund Pike, que interpreta a Amy, a garota exemplar do título.
E no aniversário de casamento deles, ela simplesmente some, desaparece, deixando o marido e família extremamente preocupados e a mídia, a sociedade, todo mundo atormentado com o que aconteceu com ela, se ela está viva ou não, qual é o paradeiro dela. E o filme ele versa sobre diversos temas interessantes, como o caso da mídia, como ela é capaz de enaltecer, de destruir uma pessoa, de colocar a sociedade do lado, a favor ou contra alguém, de procurar vilões, de transformar um crime em uma narrativa, em um romance policial e manipular, né, a população. Além de falar também sobre o casamento de aparência, sobre uma relação que é aparentemente perfeita, mas que guarda diversos conflitos. O início do filme é genial, o corte utilizado é o mesmo corte do livro, mas a forma como ele é colocado, a primeira cena, ela já é arrebatadora por si só. Deixa ali o espectador fascinado e com aquela vontade de continuar vendo o filme, de saber como vai ser o desenrolar daquela história. A construção de personagens também é incrível, da identidade dos personagens. Enfim, a história ela é muito bem costurada, a montagem é incrível, mesmo utilizando um recurso que é tão tradicional no cinema americano, que é o flashback. Em nenhum momento ele tropeça ali na montagem. O filme é extremamente fluido, uma narrativa assim com uma fluidez impressionante e mantém o espectador cativo até o fim da história. Eu não sei se ele ainda tem chances de entrar na categoria de melhor filme, por exemplo, do Oscar, na categoria mais importante. Era merecido, contudo, a direção do David Fincher também merecia, né, uma indicação. Mas o que se sabe ao certo é que a Rosamund Pike com certeza já conquistou ali a sua vaga em melhor atriz, na indicação de melhor atriz. Não ganha, possivelmente vai perder para Julianne Moore, mas é uma atuação que merece também reconhecimento, que merece a indicação. E vamos ver também se ele tem alguma chance em roteiro adaptado. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é um filme que realmente foi um dos grandes destaques do ano. E eu recomendo. Também vai estar na minha listinha de melhores do ano, com certeza, assim como Boyhood. Por enquanto é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Look at the stars, look how they shine for you, and all the things that you do.